Vocês querem que tire o som? Pode deixar um fundinho de som aí. Eu particularmente gosto quando eu estou estudando. Gosto muito de som assim da natureza, um toque ao fundo, mas se preferir que eu tire, eu posso tirar. Fica a seu critério, Elísia. Pessoal, tudo ok? Posso começar então? Elísia, eu vou fazer uma breve apresentação sua primeiro, tá? Gente, boa tarde a todos e todas. Sejam todos bem-vindos a essa tarde maravilhosa que nós estamos recebendo a professora mestre Elísia dos Santos. A Elísia, ela é recém-egressa do curso do mestrado do BPG em Ensino e Ciência da Natureza, né, Elísia? Ela é Sim. graduada em Pedagogia, ela também possui graduação em Sociologia, ela possui especialização em EAD, em Novas Tecnologias, pela FAEL, especialização também em Gênero e Diversidade na Escola, pela Universidade Federal de Rondônia. A Elise também ela já atuou como PIBID, no PIBID, né, de iniciação à docência. E hoje a Elise vai estar contribuindo conosco acerca da ciência do cérebro. Ela vai estar dialogando conosco nessa tarde, porque o nosso ensino ele tem o objetivo de levar esse conhecimento, fazer esse diálogo entre a comunidade escolar, a levar essas questões de pesquisa a todos os demais. Elise, esse momento eu passo a palavra para você, tá? Fique à vontade. Tá bom. Obrigada, Leandro. Boa tarde a todos que estão na sala. Quero já agradecer por vocês estarem aqui com a gente, passar essa tarde, né? Alguns minutos da tarde de vocês, né? A gente poder compartilhar conhecimentos, né? É para isso que nós estamos aqui. O segundo ensino, então, em Ciências da Natureza, o objetivo dele é exatamente esse, trazer para a comunidade, para toda a comunidade, o que está sendo falado em termos de ensino e a relação que eu me propus a fazer entre ciência. Qual é a ciência do cérebro? O que é essa ciência do cérebro, né? O que ela estuda? E qual a relação dela com o ensino? Né? E a partir disso, a gente vai trilhar alguns caminhos de pesquisas, né? Eu vou estar trazendo também a pesquisa que eu desenvolvi no meu mestrado, que é muito interessante, que tem muito a ver com essa questão de aprendizado, com essa questão de imaginação, de motivação, né, que faz parte do conhecimento do indivíduo, né? E, de antemão, quero aqui agradecer a todos vocês que se inscreveram, né? A palestra era para acontecer no dia 26, no entanto, nesse dia eu tive um probleminha de saúde, acabou tendo que ser marcada para esse dia. Então, desde já, meu muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, ok? Dando início, então, para a gente compreender o que é essa ciência, não tem como a gente passar direto para o estudo que vai, né, nos dizer o que é essa ciência, sem antes compreender um pouquinho do que é o nosso cérebro, né? Como que ele funciona? Por que é uma ferramenta tão importante para o nosso corpo, né? Quando eu digo ferramenta, é porque ele é realmente um órgão excepcional, né? E para a gente conhecer um pouquinho disso, a gente precisa saber o que é o nosso cérebro. Esse órgão é tão importante para o nosso... Por que ele é tão importante para o nosso corpo? E se a gente for pensar em termos gerais, nos órgãos, quais são os órgãos importantes do nosso corpo? Geralmente a gente pensa nos órgãos vitais, coração, os rins, né? E muitas vezes a gente esquece do cérebro, né? A gente está constantemente cuidando dos rins, cuidando, né, de beber água, de estar sempre se hidratando, cuidando da nossa respiração. Mas e o nosso cérebro? Como que a gente está alimentando ele de certa forma? Como que nós estamos cuidando dele de certa forma, né? E o porquê disso? Porque para que a gente possa compreender que ele é que vai reger todos os processos físicos e químicos do nosso corpo, né? E a gente vai entrar um pouquinho no desenvolvimento do sistema nervoso central e todos os nossos movimentos, né? Todas as nossas memórias e as nossas emoções, elas estão relacionadas ao nosso cérebro, né? E alguns estudiosos vão dizer que ele é o regente de toda a orquestra, né? Então, todos os nossos órgãos, eles estão em total sintonia com o nosso cérebro, né? Eles trabalham em perfeita harmonia. Então, se nós somos capazes de andar, se nós somos capazes de falar, de refletir de certa forma, é devido a essa atuação conjunta desse órgão tão maravilhoso, né? E aí existem muitos mitos em relação ao cérebro humano, né?
por exemplo, de que a gente utiliza somente a capacidade de 10% do nosso cérebro. Isso é um mito, né? Porque o nosso cérebro, nesse exato momento, nós estamos processando tudo isso que está sendo falado, tudo isso que o som que vocês estão ouvindo, a minha voz, né, está sendo processado, né, por correntes elétricas dentro do cérebro de vocês, e vocês estão tendo um conhecimento de alguma forma, né? Então, isso é muito grandioso, isso é importante para a gente conhecer um pouquinho, saber como que isso se relaciona com a educação, e é um termo bem recente, o estudo em relação à neurociência, que é a ciência que vai estudar o cérebro, que eu vou adentrar mais à frente, ela é muito importante, e ela é muito recente. Se a gente for pensar, a neurociência cognitiva, ela vai entrar nos estudos a partir de 1990, e a gente tem basicamente aí 31 anos de estudos, né? Então, é um estudo em termos científicos, em termos de pesquisa científica, são estudos relativamente recentes, né? Embora, se a gente for pensar, esse anseio, essa curiosidade em relação ao nosso cérebro, a como ele funciona, isso vem de muito tempo, de muitos tempos atrás, né? E o primeiro a refletir sobre isso lá na Grécia já era Platão. Então, 450 anos antes de Cristo, já estava sendo pensado sobre isso, né? Todas as ações corporais e mentais do nosso corpo já estava sendo pensada de alguma forma. E aí, a partir de 1970, que a neurociência ela se desdobra a estudar, então, o sistema nervoso central do ser humano, que esses estudos vão se aprimorando, né? E, recentemente, em 1990, a neurociência, ela entra e traz uma perspectiva para a gente desses estudos, né? De compreensão dessa ferramenta magnífica que nós temos, que é o nosso cérebro. Eu quero trazer para vocês agora, vou só trazer para vocês agora um videozinho. Esse vídeo eu tive acesso a ele quando eu fiz a especialização de psicopedagogia clínica institucional. Eu fiz alguns módulos, não concluí os estágios, porque quando foi para fazer o estágio, eu acabei ingressando no mestrado. Então, tranquei a especialização. Mas esse vídeo faz parte de uma coleção de vídeos que é encontrado no YouTube. E ele vai trazer de forma bem didática o funcionamento, a anatomia do nosso cérebro, né? E como nós somos muito visuais, né? O campo de visão nosso é muito aguçado, e o videozinho traz exatamente isso, né? Toda a formação, a analogia do nosso cérebro, como ele funciona, vai falar um pouquinho do sistema nervoso, né? Dos neurônios, a importância dos neurônios, e como que isso se relaciona, de certa forma, ao aprendizado, às emoções que nós vivemos e que nós vivenciamos. O vídeo ele tem 5 minutinhos, ele parece um pouquinho extenso, mas o conteúdo é muito bom, ele é muito didático. E depois, quem quiser ter acesso à parte 2 na internet, tem um linkzinho, vocês podem estar pesquisando, tá bom? Professora, boa tarde. O vídeo está sem som. Ele é sem som mesmo? Não, ele tem som. Ele não está passando o som para a gente. Apareceu o som? Agora começou. Ah, tá.
Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Qualquer coisa eu vou cortar ele um pouquinho no final, que ele é um pouquinho extenso, porque como já... O cérebro é, sem dúvida, o órgão mais importante do corpo humano. O principal componente do sistema nervoso central, o cérebro é responsável por comandar todas as ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo. Nele, é possível encontrar cerca de 86 milhões de neurônios que se comunicam entre si, tornando possível ao indivíduo reconhecer estímulos do ambiente externo ou do próprio organismo. Para entender melhor o seu funcionamento, é necessário saber como o sistema nervoso, na qual o cérebro faz parte, é organizado. O sistema nervoso é dividido em dois tipos: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo humano é composto pelo cérebro, tronco encefálico e cerebelo. O cérebro funciona como um computador central, na qual coordena todas as ações do nosso corpo. O tronco encefálico é a região do encéfalo entre o cérebro e a medula espinhal. É a porção mais primitiva que responde a estímulos voluntários, como, por exemplo, controle da respiração, movimento dos olhos, pressão arterial, sono e energia, sede e fome, entre outros. Já o cerebelo é o órgão que fica posterior ao cérebro e é responsável principalmente pelo equilíbrio do líquido, além de atuar na coordenação muscular. O sistema nervoso central comunica diretamente com o sistema periférico, que são basicamente formados por nervos, gânglios e terminações nervosas. Toda essa comunicação entre o sistema nervoso central e o periférico ocorre graças às células básicas funcionais chamadas de neurônios. Mas o que é exatamente um neurônio? Neurônios são unidades funcionais que compõem o sistema nervoso e geram sinais elétricos. Eles são formados basicamente por dendritos, corpos celulares, axônios e terminações axônicas. Eles são responsáveis pela recepção e transmissão dos estímulos do ambiente externo ou do próprio corpo, possibilitando ao organismo a execução de ações e respostas adequadas. O cérebro humano tem um peso de aproximadamente 1,5 kg e corresponde a 2% da massa corporal. O seu desenvolvimento começa na etapa embrionária e termina na juventude. Com apenas 4 semanas depois da concepção, começa a formar-se um tubo neural que posteriormente dará origem ao cérebro. Em repouso, o cérebro consome cerca de 20% da energia total consumida pelo corpo. O cérebro possui duas metades ou hemisférios cerebrais, com estruturas muito parecidas. Embora quase idênticas, algumas funções são de responsabilidade de um único lado. Normalmente, o lado direito está relacionado com a consciência artística, criatividade, missão, imaginação, formas 3D, pensamento holístico, consciência musical e controle da mão esquerda, enquanto que o lado esquerdo, pensamento analítico, raciocínio, linguagem, lógica, escrita, ciências e matemática, habilidade com números e controle da mão direita. Ele é um vídeo, foi um videozinho bem didático, né, para a gente compreender a estrutura mesmo, a anatomia do cérebro, e para a gente compreender um pouquinho, adentrar, né, no campo da neurociência, que é a ciência que vai estudar o cérebro, para que a gente possa compreender, então, e fazer essa relação de aprendizado, né? E a questão dos hemisférios, né, o lado esquerdo e o lado direito, isso é muito interessante, né? Isso está muito relacionado aos estímulos que nós recebemos. E aí, se a gente pensar na fase de desenvolvimento do nosso cérebro, que ele vai acontecer desde a concepção do feto, e alguns vão dizer que a partir da 4ª semana, né, esse tubo neural e esse feto já com já as conexões e as milhares de células vai possibilitar ao feto, né, a interação entre o ambiente interno e o ambiente externo, né? Isso está muito relacionado, por exemplo,
a contextos sociais, quando, por exemplo, o acompanhamento da grávida, né, de como que vai ser essa gravidez, né, as vitaminas que ela precisa tomar, o pré-natal que ela precisa fazer e todo o acompanhamento. Por quê? Ali a parte de formação do feto, né, da criança. Isso vai ser levado, essa formação, esse processo de formação de gravidez da mãe, vai ser a estrutura que vai formar o cérebro dessa criança para toda a vida, né? E aí, quando a gente traz isso para o campo de aprendizagem, por exemplo, como que ocorre o processo de aprendizagem no cérebro? E aí a gente tem as etapas de desenvolvimento, né? E esses desenvolvimentos, eles vão desde a primeira infância até os 6 anos, né? E dentro dessa primeira infância, o desenvolvimento do cérebro, do sistema nervoso, ele tem um refinado mecanismo de proliferação e migração celular. Então, a criança, e alguns estudiosos vão dizer que o sistema nervoso central e os neurônios são por volta de 86 bilhões de neurônios, né? E isso na criança, nessa fase de primeira infância, alguns cientistas chamam de uma janela, né? Dos 6 anos até os 6 anos e depois até os 11 anos, esses milhares de neurônios, eles estão lá fervilhando, né? E aí existe também um campo que alguns pesquisadores falam sobre a plasticidade cerebral, que é esse momento, praticamente, onde a criança, ela tendo contato com fatores externos, ambientes externos de educação, de conhecimento, de formação, é que ela vai se desenvolver, né? Então, a primeira infância, a segunda infância, que é dos 7 aos 11 anos, alguns pesquisadores, alguns, né, até mesmo pelo senso comum dos pais, né, que diz que é uma pré-adolescência, né, onde esses neurônios, esses hormônios estão todos fervilhando na criança. No adolescente, entre 12 a 21 anos, né, na vida adulta, de 22 a 29 a 59 anos, desculpa, e na terceira idade, de 60 anos em diante. Em relação ao desenvolvimento das conexões neurais, das sinapses neurais, muito se fala que na infância é o melhor momento de aprendizagem da criança, é que o cérebro está mais preparado para receber essa informação. No entanto, alguns pesquisadores vão dizer que isso é um mito. O cérebro, ele está em constante aprendizado, né? E, como nós sabemos, nós não utilizamos só 10% da nossa capacidade neural, a gente utiliza toda a nossa capacidade neural. Nesse exato momento, milhares de sinapses estão se conectando, correntes elétricas, e nós estamos recebendo informação. A questão da adolescência, quando alguns pais dizem que o adolescente é muito complicado, mas não é essa a questão. Essa questão é que esse adolescente está passando por várias transformações, né? E os neurônios, o sistema nervoso central, ele ainda está sendo constituído, né? E é só a partir dos 20 anos, na fase adulta, 21 anos, é que ele vai estar formado. Então, a capacidade de decisão, de compreensão, nessa fase de 7 anos, 11 anos, pré-adolescência e adolescência, ela é muito complicada para o adolescente, né? E realmente eles precisam de mais acompanhamento, é preciso dos pais sempre estar perto, né? Que a formação de tomada de decisão deles ainda é um pouco complexa, né? Eles são considerados muitos rebeldes, né? Mas isso, de fato, não é verdade. Existe uma questão científica por trás disso, né? Na vida adulta, então, que é chamada a idade adulta de 20 a 30 anos, se fala muito que nessa idade também o processo de formação começa a desacelerar, né? Então, muitas vezes, a gente, quando nós estamos em uma determinada situação, que a gente quer, por exemplo, lembrar o nome de uma pessoa que você vê na sua frente, mas você não consegue recordar o nome dela. E aí, eu costumo dizer que nesse momento a gente está literalmente fitando os neurônios, né? E nesse momento, milhares de sinapses estão no nosso cérebro, buscando a informação, passa por todo o nosso sistema nervoso, por todo o nosso corpo, até chegar a informação. Então, isso é muito interessante. O nosso cérebro, a capacidade dele, ela é muito grandiosa. E a terceira idade, até dos 60 anos em diante, né? Alguns cientistas já vão dizer que esses neurônios, eles já estão
já não, claro que já não são mais como na fase da infância, né? Alguns vão se perdendo, é a poda que eles falam, né? No entanto, eles podem se regenerar. E alguns estudiosos vão dizer que essa regeneração parte muito do indivíduo de como ele exercita o seu cérebro, né? E hoje em dia existem várias formas de fazer isso, né? Muita leitura, palavras cruzadas, alguns fazer exercícios mentais mesmo, por exemplo, no decorrer do dia, ao chegar ao final do dia, eu vou refletir o que eu fiz hoje, né? Quais foram as atividades que eu fiz hoje, ao fim do dia, ou no outro dia, o que eu fiz no dia de ontem. Muitas vezes a gente não para fazer essas reflexões, né? E é muito importante para estimular o nosso cérebro. Em relação às crianças, ao desenvolvimento das crianças, esse desenvolvimento, que são afetados pelos meios de canais sensoriais, então, toda a questão de aprendizagem, ela está relacionada ao som, ao tato, à visão, ao olfato, aos pensamentos, né? E como a gente estimula o nosso cérebro. As drogas, hoje em dia, é o principal fator de preocupação dos pesquisadores em relação ao sistema nervoso, né? Como que essas drogas, elas vão afetar os nossos neurônios? Qual a lesão disso? Qual o potencial disso, né? No adolescente, no jovem, ou até mesmo no adulto que seja, né? Então, muitas doenças, elas estão relacionadas ao estudo e ao desenvolvimento da neurociência. A neurociência, se a gente considerar que ela é recente, para poder entender essa complexidade do sistema nervoso, que só a partir de 1990 ela ocorre, só foi possível quando começaram a ter estudos com ressonância magnética. Pela complexidade de entender como que é esse neurônio, como que é a estrutura desse neurônio dentro do sistema nervoso central. E eu trago aqui algumas pesquisadoras que trabalham com a neurociência, e geralmente, e essas duas, elas estão ligadas à infância, né? A Laura Schutz e a Pia Brito, né? E a Pia Brito, ela vai dizer que a criança é como uma esponja, né? Ela tem muita facilidade de absorver aquilo que está sendo passado para ela. Então, o cérebro infantil, quando ele é estimulado, ele vai se desenvolver e vai fazer conexões, né? Só que para isso a criança precisa passar por processos de afeto, de amor, né? Então, dentro do hipocampo, onde são ligadas as memórias de longo prazo, que elas estão relacionadas à aprendizagem, a criança, quando na fase que ela está em aprendizado, por exemplo, as histórias que é contada pelos pais, né? Aqueles livros de história mesmo, histórias diárias, aquilo é gravado na memória da criança. A questão de afetos, né? Que a gente vai ver um pouquinho que a neurociência vai falar sobre a emoção, a motivação e a atenção. Como que isso ocorre para a criança? Né? Então, como que nós podemos educar, por exemplo, a Laura Schutz vai dizer, na fase de maior evolução do cérebro, ou nessa fase que é essa janela que fala, né? E a questão da plasticidade cerebral, como que a gente estimula isso? Quais são os processos que podem ser feitos? Como que isso vai se relacionar à sala de aula e ao professor também, né? E aqui, então, a relação da neurociência e educação, eu já acabei até antecipando o estudo, né? O que a neurociência vai estudar, que são as funções intelectuais, né? E está ligado ao nosso aprendizado, como a memória, a linguagem, a atenção, as emoções, né? E são produzidas pela atividade dos nossos neurônios, né? Então, são esses neurônios que vão passar as informações que percorrem pelo nosso cérebro. E essas informações, elas são passadas por sinais elétricos e químicos, né? Depois que a gente tiver a oportunidade de assistir o segundo vídeo daquela série que eu passei, ela vai falar basicamente sobre a estrutura do neurônio. E aí ela vai trazer todos os componentes do neurônio, como o corpo celular, que vai explicar cada função, né? Que é mais a parte de anatomia mesmo de conhecimento desses neurônios. A nossa relação, então, o foco da nossa palestra em relação à educação, é de saber que essa conexão é que vai criar condições que promovem o desenvolvimento de competências, por exemplo, né? Ou de habilidades. A gente vai ver como que isso ocorre, por exemplo, na pesquisa que foi desenvolvida
que eu vou trazer um pouquinho mais à frente. Então, é exatamente isso que a gente busca aqui, é saber qual é o papel da neurociência, como que ela está ligada à educação e como que isso aplica dentro da sala de aula com o professor e com os educandos, né? Aqui eu trago, então, um quadro em relação à neurociência e alfabetização na primeira infância. Um dado bem triste, né, e bem para que a gente possa refletir um pouquinho, é que 50% das crianças brasileiras até os 8 anos não sabem ler nem escrever. E isso está mais concentrado na região norte e nordeste. Tá? Isso é um estudo que foi feito, né, e foi publicado no Comitê de Ética, no Comitê Científico de Núcleo de Ciências pela Infância, em 2014. Né? Então, a questão da alfabetização na primeira infância e como que a neurociência ela pode contribuir com isso, ela é muito importante. E aqui tem um quadro, né, que traz um pouquinho de como o nosso cérebro aprende. Ele está basicamente relacionado à atenção e à experiência. E aí a gente vai ver no campo da atenção, da emoção, da motivação e da atenção, que eles são fundamentais para a criança nessa janela de desenvolvimento. Então, a memória que é construída, o estímulo que é dado, a repetição desses estímulos, né? E a forma como ele é colocado também, o sono, a rotina da criança, a alimentação da criança, a parte da emoção, como que isso é trabalhado? Como que isso está sendo trabalhado nas escolas, né? A gente precisa entender se os nossos professores, eles estão recebendo formação para isso. Uma vez que nós temos um documento que norteia a educação, que é a BNCC, que traz sobre a educação socioemocional. Ok, o documento que norteia a educação, ele traz. Mas como que ele traz? Os nossos professores estão sendo formados para isso? Ou os nossos professores precisam terminar uma graduação e depois passar por uma especialização, e ele vai buscar isso com seus próprios recursos para poder ter esse conhecimento e para poder aplicar em sala de aula, né? É sobre essas questões que nós precisamos refletir. E diante disso, eu trago aqui uma autora, Henneman, e é bastante interessante quando ela traz para a gente os 4 pilares da educação do século, né, 21, e ela traz esses quatro pilares, né, dentro do aprender a conhecer, que daí faz busca, faz menção ao conhecimento, e o que nos faz querer aprender, o que nos motiva a querer aprender, o que me motiva a querer aprender sobre neurociências, sobre o sistema nervoso central, qual que é a relação disso para a educação? Então, é o que nos motiva a aprender a fazer, então isso nos fala da prática, como que eu vou aprender a fazer, né? Eu, por exemplo, quero saber como que eu vou aplicar neurociências dentro da sala de aula, como que o professor pode aplicar essas neurociências dentro da sala de aula? O aprender a conviver, que vai ressaltar o respeito com o próximo, que é o pluralismo de ideias, que é a cooperação, né? Nós estamos dentro de uma sociedade caótica. Como que trabalhar as emoções das crianças, dos adolescentes, ou até mesmo dos adultos, vai nos possibilitar uma sociedade pluralista, né? Uma sociedade de igualdade para todos. O aprender a ser, e daí ela traz ela menciona a compreensão de si mesmo e introspecção. Então, como que eu olho para mim mesma? Como que eu me vejo? Como que a partir do momento que eu me vejo, que eu me compreendo, como que eu vou compreender o outro? É a questão de empatia, que está muito relacionada a isso também. Então, essas questões, a neurociências e a neurociência cognitiva e a relação com a Henneman, é de que a emoção, a motivação, a atenção, as memórias de longa duração, né, e a questão da plasticidade cerebral, elas estão todas conectadas, né? E aqui eu vou entrar um pouquinho, nós já sabemos que o cérebro está relacionado à inteligência, à linguagem, à consciência, à memória dos seres humanos. Então, todos os nossos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, é fruto do nosso processamento cerebral, né? A questão de empatia, a questão de felicidade, de autoestima, que está, né, ligados às competências socioemocionais da BNCC. E eu sei que tem professores nessa palestra. Eu gostaria de que alguém que puder compartilhar depois alguma experiência. Eu não estou diretamente em sala de aula, eu sou pesquisadora
né? No momento não estou efetivo em sala de aula, mas eu gostaria de, se de repente vocês puderem compartilhar como que está sendo isso, né? Qual a formação para as competências socioemocionais que esses professores estão recebendo? Estão recebendo? Como que isso está sendo trabalhado? Né? Como que esse professor vai trabalhar com a criança a questão da empatia, da felicidade, da autoestima, da ética, da paciência, do autoconhecimento, da confiança, da autonomia, da criatividade? Como que esse professor está estimulando, né, o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito, que seja, e alguns vão dizer, eu tenho mais habilidades do hemisfério direito, eu tenho mais do hemisfério esquerdo, mas por que mais de um e menos de outro? Isso não deveria ser, né, estimulado da forma correta, né, ou da forma que os dois estivessem em total sintonia, né? Então, eu gostaria de saber um pouquinho disso. Se os professores, alguém puder compartilhar isso com a gente depois, vai ser bastante interessante, tá? Então, todas essas relações, elas estão ligadas às funções neurológicas, intelectuais e afetivas, que fazem parte do processo de formação dessa criança. Desde a idade, desde a criança, até como essa criança vai se tornar um adulto, né? Qual o fruto dessa educação para a sociedade do futuro? Se ela for pensada, se fosse pensada da maneira correta, como deveria ser, né, grandes problemas da sociedade poderiam ser resolvidos com isso, né? A questão da empatia, de conhecer a si próprio, conhecer o outro, de respeitar os outros, né? Então, muito disso está ligado a essas questões intelectuais, afetivas. Aí que a gente vai trabalhar, eu vou trazer um pouquinho agora na questão da emoção para a criança, né? E o que é emoção? Em termos bem abrangentes, é um conjunto de respostas químicas neurais que surgem quando o cérebro sofre um estímulo ambiental. E nesse estímulo, a criança pode apresentar medo, tristeza, insegurança ou amor. A questão do medo atrapalha muito a criança, não só o medo, como a tristeza e a insegurança, né? Isso está ligado, muitas vezes, ao contexto social da família, né? Quando a família não tem uma base estrutural para essa criança. E aí, novamente, a BNCC, né? O objetivo dela, né? Como na questão das emoções, que traga um aprendizado prático para as crianças e jovens em relação às habilidades e atitudes de uso cotidiano do convívio em sociedade, né? Mas as questões do medo da criança, por exemplo, elas precisam ser observadas, precisam ser estimuladas, né? A tristeza, como que ocorre? Por que a criança está triste? Escutar a criança, né? A questão da insegurança, por que a criança faz birra? E por que nós, enquanto adultos, olhamos a criança no momento que ela faz birra, né? E não tentamos entender, de certa forma, por que ela está fazendo birra, né? Enquanto adultos, nós somos capazes de distinguir as nossas emoções, né? Sabemos quando estamos com raiva, quando estamos tristes, quando estamos felizes, mas a criança não sabe. E ela precisa expressar isso de alguma forma. E muitas vezes é em forma de choro, muitas vezes é em forma de tristeza, muitas vezes é em forma de medo. E aí compreender que isso ocorre com a criança e olhar para a criança com esse olhar, não de um olhar adulto formado, né? E esperar que a criança se comporte como um adulto. Ela não é uma adulta, ela é uma criança, né? Então, todas essas relações de medo, tristeza, insegurança e amor que fazem parte dessa questão emocional da criança. E essa criança, quando bem trabalhada essas emoções, né? Ela vai saber lidar com desafios, ela vai conseguir dialogar melhor, ela vai conseguir gerenciar suas emoções e os seus objetivos em relação à sociedade, o que é muito importante nos dias de hoje, né? A motivação. A motivação, ela nada mais é do que um estímulo, né? Esse estímulo, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E aqui uma parte muito importante para a gente falar, por exemplo, nos dias que a gente vive na sociedade atual, é dos estímulos que são dados para as crianças. A criança, nos dias de hoje, ela está muito ligada à tecnologia. Então, o estímulo da tecnologia. E é bastante interessante eu comentar aqui que eu olhando as redes sociais esses dias, ultimamente
eu tenho andado bastante por esse rumo, e tem uma moça que ela é formada em odontologia, é uma mãe jovem, né, no Instagram, e lá ela coloca no perfil dela, depois que parei, né, quem quiser procurar depois, é muito interessante a página dessa mulher, dessa moça, ela é uma jovem, né, e ela tem 2 filhas. E ela percebeu que ela precisava trabalhar com as filhas dela a questão de emoção e motivação das crianças. Porque ela começou a enfrentar problemas no uso de aparelhos tecnológicos, por exemplo, celular. E ela começou a perceber que a criança, ela precisa ter um limite. Qual é o limite para a criança estar utilizando um aparelho celular? A gente vê nos dias de hoje que muito cedo a criança, ela já com 2, 3 aninhos, ou 1 aninho, até menos, a criança está lá brincando com o celular. Ou os pais colocam a criança na frente da televisão para assistir desenhos, né? E aí a parte da visão, a parte de audição dessa criança, ela está sendo estimulada. Mas como que ela está sendo estimulada? Está sendo estimulada da forma positiva ou da forma negativa? Quanto tempo essa criança está exposta a essas tecnologias, né? Outra parte também da motivação na infância está ligada à autoestima, né? E os aspectos negativos de motivação dessa criança. Né? Palavras que depreciam a criança, ou que fazem com que ela se sinta inferior, vai fazer com que essa criança ela cresça com traumas. E o grande problema da sociedade nos dias de hoje são as questões de ansiedade, de depressão, que já se manifestam em crianças, que são temas de muitos estudos e é muito preocupante. Né? Então, frases de estímulos, como eu tenho orgulho de você, né? Parabéns, você conseguiu. Né? Você pode ser o que quiser. Né? A gente não precisa limitar a criança no contexto do adulto. A gente não precisa querer que a criança seja um adulto em miniatura, né? E esperar dela expectativas de um adulto. Ela é uma criança. Né? Então, frases positivas, como falhar faz parte da vida, aprenda com os erros. A criança aprende com os erros e os acertos. E é importante esse estímulo e essa motivação com as crianças, né? A atenção, né? A grande dificuldade hoje dos professores, hoje em dia, em sala de aula, é como chamar a atenção do aluno, né? De que forma? De forma positiva, né? Como fazer com que o aluno tenha foco no aprendizado. Então, a neurociência, dentro de estudos em relação à neurociência, vai trazer que a atenção da criança, ela está voltada a proporcionando a concentração mental, o foco dessa criança. E como que é possível estimular isso? Através de jogos de memória, de quebra-cabeças, jogos de erros e acertos, né? Xadrez, capacidade de concentrar, isso pode melhorar a capacidade de concentração da criança, de foco, de aprendizado dessa criança, né? Aqui, estou vendo que eu estou extrapolando o tempo, né? Mas eu tenho uma dinâmica rapidinha aqui, o sonzinho ao fundo faz parte dessa dinâmica, tá bom? Eu vou pedir para vocês, quem quiser, claro, participar dessa dinâmica. É uma dinâmica assim. Eu vou pedir para que vocês, se quiser fechar os olhos, ou se quiser olhar para o horizonte, mas a gente vai imaginar um contexto, eu vou narrar eu vou fazer um enredo de uma história, e vocês vão acompanhar essa história mentalmente, tá bom? Depois a gente vai ver o que aconteceu nesse meio em que eu narrei esse enredo. Para que isso ocorra, é preciso um pouquinho de foco e atenção de vocês, tá? Então, vamos lá. Você está agora em um lugar bem calmo, um lugar bem tranquilo. Esse lugar é um sítio onde tem bastante verde. Ao fundo desse sítio tem um riacho. Nesse riacho, você está escutando o barulho da água correndo. Agora, você está diante de uma porta. Você vai abrir a maçaneta dessa porta e vai entrar. O espaço que você está agora é uma cozinha.
nessa cozinha tem alguém esperando por você. Essa pessoa que está te esperando, ela está fazendo um bolo. Esse bolo está com um cheirinho muito bom. Ela também está passando um cafezinho para você. Essa cozinha tem um fogão a lenha. Você está sentindo o cheirinho de fumaça saindo pela chaminé. Tem uma mesa à sua frente. Então, você vai puxar a cadeira, vai se sentar confortavelmente. No centro dessa mesa, tem uma fruteira, um suporte com várias frutas. Nessa fruteira, tem limão, tem abacaxi, tem laranja. Mas faz alguns dias que você está com vontade de comer uma fruta. E é o abacaxi. Então, você pega esse abacaxi, pega uma faca, descasca esse abacaxi, corta esse abacaxi e come umas 2 fatias desse abacaxi. Ok? Muito bem. Para quem conseguiu acompanhar, quem conseguiu se concentrar, conseguiu entrar na dinâmica, eu gostaria que ligasse o áudio e dissesse qual foi a sensação que você sentiu, o que aconteceu com o seu corpo. Alguém pode fazer, ou se quiser mandar no chat, que eu não estou visualizando o chat aqui. Mas alguém quer se dispor? Oi. Oi, pode falar. No início dá uma sensação meio que de insegurança, né? Porque a gente não sabe onde está indo. Foi a sensação que eu tive. Quando fala na questão da cozinha, a sensação que dá é que parece que a gente consegue ir para algum lugar confortante para a gente. Tipo, eu lembrei da minha avó. Então, foi uma coisa que me dá aquela sensação de bem-estar. Então, você sai daquele momento de insegurança, que você não sabe o que vai acontecer, e vai para um local que te dá uma segurança maior. Foi, pelo menos para mim, foi a sensação que eu tive. Muito bom, muito legal. Mais alguém? Ok. Então, assim, o que aconteceu com o nosso corpo? Alguém sentiu a boca salivar também? Alguém pode me dizer se sentiu? Eu fiquei com vontade de comer o bolo. Você ficou com vontade de comer o bolo? Oi, porque eu estava falando do bolo, aí depois teve a questão da fruta, né? Mas assim, aí eu fiquei pensando, na minha mente, mas e o bolo? Eu queria tanto bolo, eu vou comer abacaxi? Foram vários estímulos, né? Então, aqui, quando eu fiz essa dinâmica, eu tive outra percepção. Eu tive também a percepção da insegurança. Primeiro, a questão do foco. Eu demorei um pouquinho a me concentrar. Oi, tem alguém falando? Deixa eles pensarem o que quiser. Eu não escutei direito. Tá, depois... Não, ela deixou o áudio vazando. Ela deixou o áudio vazando só, professora. Sim, ok. Achei que era alguma coisa em relação à dinâmica. Então, a minha experiência foi em relação, por exemplo, ao estímulo de ativar as glândulas salivares. Então, ao cortar o abacaxi, ao comer o abacaxi, uma fruta cítrica, né? Eu senti o salivar, né? Então, isso foi uma forma interpretada pelo cérebro. Ainda que não fosse uma situação real, todo o contexto de imaginação fez com que, de certa forma, no nosso cérebro aconteceu. E os estímulos, né? Os neurotransmissores, né? Fizeram com que isso, de certa forma, ocorresse no meu corpo, né? Então, eu senti o salivar, né? A insegurança, mas também senti a questão do salivar. E aí, o que ocorreu aqui? Nesse momento, ocorreu a ativação de vários neurotransmissores, né? E aí, o nosso corpo
diariamente, a todo momento, isso está ocorrendo, né? E são vários hormônios, né, que ocorrem. Então, a acetilcolina, né, que favoreceu o estado de atenção, eu vi que tem uma palavrinha errada, eu peço desculpa, depois eu vou consertá-la, que favoreceu o estado de atenção, de memória, né? De certa forma, quando a gente busca no nosso cérebro alguma informação, ou quando há um contexto de um enredo, na verdade, né? Isso vai estar proporcionando, de alguma forma, alguma aprendizagem, né? A dopamina, né, que ativou o sistema de recompensa, de motivação, de prazer, né? A partir do momento que você entra no enredo da história e que seu cérebro começa a imaginar que aquilo é uma situação real, né, você sente a sensação de recompensa, de motivação, de prazer. Outros hormônios também que estão ligados a isso, hormônios da serotonina, por exemplo, que reduz a ansiedade, regula os estados de ânimo, a endorfina, que reduz a tensão neural, né, e traz uma sensação de calma para o nosso corpo, de bem-estar, de felicidade. Então, por que eu trouxe essa dinâmica? Para poder relacionar isso, por exemplo, à aprendizagem de uma criança. Como que a criança aprende? Né? Ela aprende muito mais através da motivação dos estímulos, por exemplo, da imaginação, do que, de certa forma, com conteúdo prático, né, maçante para a criança. Então, estimular as experiências, estimular a imaginação, a curiosidade da criança, é que vai fazer com que essas memórias de longo prazo fiquem no inconsciente da criança, né? E ela vai levar isso para a vida toda. E a relação disso, eu quis trazer essa experiência também com a relação disso, através de uma pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, né? E que ela tem relação direta com a neurociência cognitiva, aplicada à sala de aula. Por quê? Nessa pesquisa, uma professora que trabalhou com os alunos durante 3 anos, no terceiro ano do ensino fundamental, essa professora já estava bastante cansada, né? Os alunos já acompanhando ela há 2 anos, e ela já não sabia mais o que trabalhar com esses alunos para estimular esses alunos, né? Então, ela pensou em trabalhar com esses alunos a temática de super-heróis. Então, a sala dela era uma sala toda decorada, toda temática, né? Os alunos incorporavam aquilo como né, para eles eram os super-heróis, né, da sala. A sala era conhecida como a sala da super turma. E a pesquisa foi para descobrir, né, para tentar entender a questão do letramento científico para meninos e meninas nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, né? E aí, esse artigo sobre os super-heróis, a professora desenvolveu com esses alunos um projeto chamado JEP, que é um projeto que aconteceu em parceria com todas as escolas do município, que é Jovens Empreendedores. Então, o que aconteceu nesse projeto? A turma teria que desenvolver uma oficina, uma fábrica, né? Para ser apresentada para a comunidade local no último dia nos últimos dias do ano letivo, que foi o ano de 2019. Então, essa turma, eles incorporaram aquele projeto, né? E o que a professora pensou? Ela fez um planejamento, teve todo um planejamento da etapa do projeto. Nesse projeto, ela pensou em trabalhar com as crianças brinquedos da infância dos pais, né? Brinquedos que já não fazem mais parte da infância das crianças dos dias de hoje. E foi muito interessante. A questão desses dados aqui dos gráficos é que no primeiro dia que a pesquisadora, que eu entrei na sala, né, como eu percebi que a sala era toda a temática era toda de super-heróis, eu pedi para as crianças, depois que a professora me apresentou, pedi para eles se apresentarem e falarem o nome deles e quais eram os super-heróis que eles mais gostavam, né? E aí, o interessante dessa pesquisa é que as meninas, os meninos, né, citaram Batman, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Hulk, Capitão América, Batgirl, as meninas, né, Batgirl, Capitão América, Capitão Marvel, que era uma personagem que eu não conhecia, Mulher Maravilha e Superman. E aí que a gente pode ver que as meninas citou, por exemplo, o Super-Homem, né, e o Capitão América, né? E qual que é a relação disso com a pesquisa? É que as meninas e os meninos, eles não fazem essa diferenciação de gênero, né? Eles são simplesmente super-heróis,
né? E eles incorporaram isso no projeto. Tanto que o projeto tinha uma linha de... o projeto tinha uma linha de fabricação, né? Então, a professora e os alunos fabricaram os brinquedos. Nessa linha de fabricação, eles deram o nome da fábrica de Superlândia, a Super Fábrica, né? Então, cada um deles era um super-herói e cada um deles estava produzindo para a sua super fábrica, né? E aqui foi trabalhada a questão de preservação do meio ambiente. Foram trabalhados durante o projeto, foram trabalhados vários temas com os alunos, né? De preservação do meio ambiente, reciclagem dos lixos. Isso foi muito importante para o letramento científico desses alunos. E a capacidade de se imaginar dentro de um contexto de personagens, né? Então, o objetivo principal da professora, e durante a pesquisa, uma entrevista que eu tive com ela me disse que a utilização desse tema foi para motivar os alunos, para dar força de vontade neles, né? Para eles terem autonomia, para eles desenvolverem respeito, solidariedade e trabalho em equipe. Então, foi um projeto muito interessante. E o resultado dessa temática, né, que proporcionou o letramento científico para esses alunos, foi o cuidar e a proteção, né, do meio ambiente, mas também desenvolveu nos alunos o pensamento crítico, reflexivo, indagativo, né. Dentro das competências e habilidades científicas que foram desenvolvidas nos alunos, foi a autoconfiança dos alunos, né. Eles incorporavam o personagem, então eles eram o personagem, e eles vão levar isso com uma memória de longo prazo para toda a sua formação, né, para a vida toda. E também ocorreu, dentro desse trabalho, a questão da interdisciplinaridade. Então, como a professora trabalhou, como a docente trabalhou essa didática, ela conseguiu incorporar conteúdos de matemática, de ciências e de português, né? Então, foi desenvolvido textos, como esses alunos teriam que vender aqueles brinquedos numa feira, e conteúdos de matemática, como conteúdos de sistema monetário, foi trabalhado com esses alunos. Então, foi uma pesquisa muito interessante. Então, aqui a gente percebe que a imaginação, né, a importância da imaginação como um processo construtivo, e é um meio de comunicação entre o professor e o cérebro, né? E nessa turma, basicamente, a relação que eu quis fazer da palestra com a pesquisa é de como a professora tratava esses alunos, né? O respeito com os alunos, o momento de fala, ela dava voz para esses alunos, né? Então, todos os dias do início da aula, ela conversava com os alunos. Como foi o seu dia? Como foi o dia de vocês, né? Como que foi a tarde de ontem? Como que foi o fim de semana de vocês? E era muito interessante ver essa relação de professor e aluno e essa interação, que faz com que a criança se sinta importante. Ela é importante, ela faz parte daquele roteiro, daquele enredo, né? De educação. E aqui, já para finalizar, eu trago um pouquinho para a gente refletir, né? Sobre um estudo da Conceição e da Delors, né? Para a gente pensar um pouquinho sobre qual que é a relação da educação do século XXI e qual que é o paradigma do desenvolvimento humano. Então, o que está sendo pensado em relação à neurociência, o que está sendo pensado em relação à neurociência cognitiva e a relação com a escola. Então, as inovações tecnológicas que são geradas no país, elas estão sendo geradas de forma sustentável? Como que isso vai ocorrer para o futuro, para a humanidade, né? A cultura da inovação, como que isso ocorre? O uso criativo desse conhecimento. Então, como que o uso desse conhecimento está sendo aplicado na sala de aula? Como que o uso desse conhecimento da neurociência e desse paradigma de desenvolvimento humano, valorizando as capacidades emocionais, as capacidades de estímulo, as capacidades de atenção, as capacidades de memórias de curto e de longo prazo. Como que isso está ocorrendo na sala de aula? É mais para a gente refletir mesmo, né? E em relação ao futuro, por exemplo, das pesquisas sobre o cérebro, e aí que eu trago um estudo, por exemplo, do Evan Carr e do Ramachandran, que é um indiano, né? Esse Ramachandran, ele é um indiano que ele desenvolve pesquisas baseada no estudo da emoção, baseada no estudo da mente,
base do comportamento mesmo, né? E o Evan Carr, a pesquisa dele é desenvolvida dentro de um contexto social, e esses dois fazem uma relação de cultura social em relação à neurociência muito interessante. Por exemplo, o pesquisador Evan Carr, ele faz uma pesquisa com relação ao estímulo do sorriso. E nessa pesquisa ele pega alguns participantes, né, participantes de maior poder aquisitivo, de menor poder aquisitivo, e pede para que eles escrevam textos, né, e depois ele coloca, de certa forma, esses textos, é apresentado para as pessoas, e aí ele observa qual a relação do estímulo dessas pessoas em relação a sorrisos, como as pessoas sorriem, né, e a pesquisa destaca que as pessoas de maior poder aquisitivo, elas têm mais dificuldade de demonstrar emoção, por exemplo, no ato de sorrir. Já as pessoas de menor poder aquisitivo, elas têm mais empatia com as histórias e enredo das outras pessoas, elas conseguem sorrir, né, e se sentir feliz. É muito interessante, é uma pesquisa de contexto social, cultural, bastante interessante. Então, vários estudos, se a gente for pensar em estudos, como que esses estudos estão relacionados, eles estão relacionados, sim, na busca de compreender o sistema nervoso central, por exemplo, ou na busca de descobrir doenças com fatores genéticos ou com fatores de ambientes externos, né, de como a gente vive, de como a gente leva a nossa vida, mas também os fatores emocionais, porque quando a gente consegue compreender as nossas emoções, né, o nosso convívio com a sociedade, com nós mesmos, ele vai ser diferente, né. Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso. E uma indicação de obra também, que eu estou lendo, né, que é o Código de Ekman, que é o Ekman também é um psicanalista, né, dos Estados Unidos, e ele desenvolve uma pesquisa muito bacana também nesse contexto sociocultural do indivíduo dentro da sociedade. Como que ele se comporta? Quais as ações e reações mediante a sociedade? Como que isso se dá? Então, como que esse código relacionado ao nosso cérebro, relacionado à nossa emoção, relacionado ao nosso conhecimento de si mesmo e do outro, ele está relacionado à sociedade. E aqui eu finalizo, então. Agradeço pelo tempo que vocês puseram estar aqui comigo. Espero que a palestra tenha sido, né? Na verdade, é mais um conteúdo para a gente refletir, né? E para a gente compartilhar conhecimentos. E aí me coloca agora à disposição, alguém queira falar alguma coisa. Eu quero saber se tem um professor aqui que quer compartilhar com a gente a questão, por exemplo, da BNCC, que ela traz essa questão do sócio, das questões socioemocionais da criança, né? Ou dentro da educação básica, dentro da educação como um todo. Como que isso ocorre? Algum professor tem algum relato para dizer para a gente como que isso está sendo passado para o professor? Existe uma formação ou o professor por si só está indo buscar essa informação? Essa formação, na verdade, né? É isso. Deixa eu ver se... Acho que a Márcia levantou a mão. Maria Guiar. Boa tarde, professora. Parabéns pela palestra. São tantos eventos que a gente às vezes chega atrasado. Já tem outro começando, daqui a pouco eu vou para o outro. Então, eu peguei um pedacinho onde a senhora falou sobre as crianças ficarem muito tempo na TV, na televisão, no celular, né? E assim, às vezes eu vejo que muitos pais, porque a criança é muito agitada, eles acham que deixar na televisão vai solucionar o problema, né? E eu tenho uma filha também de 3 anos e meio, que ela também tem muita energia. Eu tenho um quintal para ela brincar, e às vezes eu quero trabalhar, já trabalhei de home office, então em nenhum momento eu quis substituir a energia que ela tem pela televisão para ela ficar quieta, porque as poucas vezes que ela ficou muito tempo na televisão, como ela não gastou essa energia, ela me deu mais trabalho depois. Então, essa visão assim, ela é muito agitada, vou colocar na televisão, às vezes não resolve o problema da criança ser agitada, né? Porque ela precisa gastar essa energia. Então, assim, é apenas uma observação, né? A criança tem que ser criança, né? Não tem que ficar o dia inteiro na televisão para os pais fazer alguma coisa ou não. Claro que de modo, assim,
pouco tempo, né, não tem problema, mas assim, você colocar o dia inteiro para corrigir algum problema, eu acho que o excesso é o que atrapalha. Sim. Essa questão da tecnologia, ela é algo muito sério para ser pensado e refletido, né? Como que essa criança está tendo acesso a essas tecnologias, o tempo de acesso dessas tecnologias, né? E quais aspectos positivos para a criança em relação a tudo isso, né? A gente vê nos dias de hoje as crianças com acesso a conteúdos que não fazem parte né, da faixa etária de aprendizagem dessa criança, né? E quando não há acompanhamento dos pais, é muito grave. Recentemente passou uma reportagem no Globo Repórter, né? De conteúdos que as crianças acessam que é muito perigoso. Por exemplo, um adolescente que está na fase de formação, né, da capacidade neural dele, como que esse adolescente ele recebe essa informação, como que ele processa, né? E as crianças também, como que elas recebem essa informação, como que elas processam essa informação. Então, é algo muito sério. As questões de ansiedade e depressão, elas são relacionadas a isso, né? E a cada vez mais, na sala de aula, os professores têm relatado essas questões de ansiedade da criança, né? E aí, o que o professor faz, né? Se o professor não tiver conhecimento sobre isso, como que ele vai trabalhar essa ansiedade? Como que ele está ligado a questões emocionais da criança, né? Então, é algo para a gente refletir mesmo e pensar mesmo. Professora, parabéns. Oi, aí, professor. por a sua apresentação. Eu gosto muito desse assunto, me chama muito. Escureceu aqui, não sei porque minha lâmpada da frente acabou de dizer não vou funcionar mais. Só funcionou a de trás aqui, por isso que eu estou meio na escuridão aqui. Professora, só para a gente conversar um pouco sobre isso, porque é uma coisa, como o cérebro é uma coisa muito interessante no meu entender, e como essas ligações, essa ramificação cerebral, e como cada pessoa tem uma, vamos dizer assim, uma tendência diferente, e aí vem questões de vício, vem questões de DNA, vem questões de um monte de coisa. Por exemplo, eu sou um dos caras que lá no meu... É que também, né? Eu 40 anos, né, professora? Então, nossa única fonte era a televisão na minha época. Eu sou um cara muito televisionado. Eu assistia televisão, acho que das 8 às 8 da noite. E isso me deu maior conhecimento. Pode parecer bobagem, mas me deu conhecimento. Porque nós tínhamos muitos programas de cultura na época. Não que hoje não tenha, mas hoje eu acho que há também programas muito mais evoluídos que os nossos, porque a tecnologia evoluiu. Porém, nós temos um bombardeamento muito maior, e aí você já não... Naquela época você era obrigado a assistir um programa de ciência, porque não tinha outra coisa para assistir. Sim. Eu acordava cedo, eu assistia Telecurso 2000, por exemplo. Quem é que assiste um Telecurso 2000? Então, é complicado você dizer isso, porque, por exemplo, muitos dos termos que hoje eu sei, muito do conhecimento que hoje eu sei, a maioria eu adquiri de línguas, de tudo através da televisão. Isso é uma coisa muito... É uma dicotomia quase, é quase um paradoxo. Isso depende de como Sim. a pessoa interage, como ela vê isso como conhecimento ou não. Até relações interpessoais, essa questão aí antropológica, você aprende na televisão, comportamento e respeito. E muita coisa você aprende, e muita coisa do contrário você aprende também. Porque todo mundo na Bandeirantes esperava aquele programa erótico, todo moleque ficava de noite para assistir, não interessa a idade que você tivesse. Você ia fugir dos 4 anos aos 12, você ia assistir aquilo porque era obrigado, todo mundo assistia Emanuele. Não tinha. Era uma coisa que entre nós, todo mundo passava aquilo e tinha, que era obrigado. Então, eu acho que é tudo uma questão, também claro, que os pais é uma questão fundamental, mas aí o que você perguntou é a experiência em sala de aula. Então, por exemplo, eu dei aula numa escola confessionária, uma escola que tem aí a questão da religiosidade, né? E lá nós tínhamos, e ela é particular, né? E ela tinha um acompanhamento muito grande nessa questão, e não eram os professores, nós tínhamos psicólogos, nós tínhamos esse acompanhamento que era muito, vamos dizer assim, você já ganhava um feedback. Esse aluno, ele passava não por uma triagem, mas ele passava por uma certa avaliação, vamos dizer assim. E aí nós trabalhávamos com TDAH, e foi uma psicóloga, uma psiquiatra, dar um curso para nós sobre isso. Porque tinha alguma certa recorrência aí de alunos com TDAH, e como você chamava a atenção dele, como você
Então, em escolas particulares, eu vejo que esse treinamento é muito mais pronunciado, por uma questão, né, que a gente, lá tinha laboratórios, né, eu cheguei todo humilde com meus reagentes de casa, e os caras, não, a gente compra reagente aqui, professor, não tem problema nenhum. É que aí você pega, aí também dei aula no EJA, que aí você pega o contrário, aí você não tem nada, tem os moleques doidos, vindo de faca para aula, e aí você tem que estar lidando com essa questão também, que a violência é muito grande nessas escolas. Aí tem moleque de 17, 18 anos, e eles não sei como eles conseguem entrar em EJA com 17, mas eles conseguem, eles dão um jeito, e é a partir dos 18 que eles poderiam, mas não sei lá, que jeito eles entram. Então, nós temos um problema muito grande dessa questão, que é o financiamento disso, a questão do dinheiro envolvido nisso, porque o aluno, querendo ou não, numa escola particular confessionária, pelo menos a escola que eu dei aula, ele era muito bem preparado. Essas questões, bom, por exemplo, ele poderia pedir no meio da aula, professor, quero me confessar. Tudo bem. Não, por favor. Você poderia que ele saísse até para se confessar. Então, a escola dava muito amparo nesse sentido do aluno. Então, eu lembro, por mais que a questão, eu vi que tem a questão financeira, eles não demonstram muito, mas às vezes eu acho que eles não têm acho que quando você consegue acessar esse lado deles, eles se mostram também, tanto quanto os outros. Só que, sabe, que nem bicho, já viu? É que nem bicho. Gente é que nem bicho. Tem aquele cachorro de madame que ele é todo invocado, mas ele é a mesma coisa que o cachorro de rua. Só que o cachorro de rua, ele vem do pidão, ele já é muito mais afetivo, porque ele aprendeu através, infelizmente, do medo. Então, às vezes, tem que ver que não é só um carinho, não é só uma... Às vezes ele mostra isso porque ele tem medo. E aí ele pode ser mais afetuoso, mas não porque ele está sendo, mas porque ele está, né? Ele vê nessa situação ser afetuoso um momento de conseguir falar com você, de ter essa abertura, porque ele te vê como o pai dele ou a mãe dele, então ele acha que você vai xingar ele, por exemplo. É um molequinho aí que vem numa escola pública, ele chega a baixar os olhos para falar contigo, sabe? Ele vem muito humilde, por a questão da realidade que ele tem, às vezes, em casa, às vezes uma autoridade extrema e tal. E o moleque, claro, o moleque na escola particular, ele já é mais encaradão, ele já vem mais posudo, ele já tem uma mais voz autonomia, né? Ele já tem mais autonomia, ele já conversa uns negócios diferentes. Você fez essa pesquisa, eu fiz com os super-heróis, e eu perguntei para algumas das meninas por que elas escolheram o super-homem, por exemplo, porque ele é bonitão, professor, eu digo, meu Deus do céu. Então, tem uma que amadurece mais rápido, isso nós estamos falando sétima, oitava e o 9º ano. Às vezes eles evoluem mais rápido, tem que lidar com essa evolução, é complicado. Olha, graças a Deus que eu estou dando aula na universidade, porque é complicado. Na universidade não é que não seja também, mas as questões, essas fundamentais, são difíceis de trabalhar em aula. Então, assim, nós temos acompanhamentos, mas mais na escola particular. E nós temos boas escolas em Rondônia. Eu fiz um projeto aqui, professora. Sim. E a gente viajou algumas escolas, que foi a divulgação de ciência e tal. Foi até projeto que a gente fez pelo CNPq. Tinha meninas na ciência, tinha muita coisa que a gente fez aí nas escolas. Nós visitamos mais de... Olha, foi umas 32 cidades, eu acho. E muitos laboratórios bem equipados, com laboratórios muito bons, mas muito subutilizados. Aí por questões financeiras também, mas laboratórios muito bons, até com modelos anatômicos. Eu falei, oh meu Deus, né, com modelos anatômicos aí de corpo humano. Então, assim, muita escola eu vi com muita capacidade. E aí uma das coisas que a nossa pesquisa fez é que em quase todas elas ninguém sabia que nós tínhamos uma universidade, por exemplo, em Presidente Médici. Ninguém sabe da Unir. Isso é uma curiosidade muito grande. A maioria das escolas pesquisadas não tinha ideia que a Unir, primeiro, era gratuita. Juro por Deus. É porque a gente aqui tem informação, mas eles não têm. Eles acham que é paga. Porque o nome é Unir. Primeiro que é Unir, em vez de ser UFRO, né? É Unir. É a única que não tem F, por exemplo, no nome. Então acaba confundindo um pouco as pessoas. Aí todo mundo perguntava quanto é que a gente paga para estudar lá. Então, isso foi uma coisa muito curiosa da nossa pesquisa que a gente teve, que muitas pessoas, mães, pessoas que trabalhavam, não era só os alunos, não sabia da existência da universidade nem dos campos que a gente tem aqui em Rondônia. E sendo a única universidade federal de Rondônia, isso é um problema muito grande. E aí,
a gente tem uma questão social muito grande aí, tanto que agora, não sei se a senhora viu, mas mudou o nosso processo seletivo um pouco, não sei se a senhora tomou conhecimento, mas a gente vai aceitar notas do ensino médio também para a entrada de alunos na universidade. Porque essa foi uma proposta, não vou puxar o assado, mas foi uma proposta que eu fiz lá atrás por causa dessa pesquisa. E muito aluno está fora, ele não vai fazer Enem, o pai dele não paga 50 pila para ele fazer o Enem, não paga. E não dá o computador para ele lá procurar, e ele não vai procurar. Ele não vai, né? Vai lá no gratuito, não, ele não vai nada. Aí o pai dele já não quer dar o comprovante de renda, e aí ele acaba deixando passar. Ele não vai. Se tu não pegar ele não vai. Então tem aluno aí nota 10, 8, 9, que não vai. Não vai. Depois ele vai para uma particular, prefere se endividar o resto da vida, por achar que as facilidades e as benesses hoje são melhores, e não são. Né? Então você acaba deixando aí de lado uma universidade aí que tem um papel social muito grande, além das bolsas que a gente dá e outra coisa, tudo mais. Até cesta básica a gente distribuiu esse ano na pandemia. E aí não é, mas o Enem vai facilitar. Não vamos facilitar, vai ter redação igual, a gente vai puxar esse aluno que ele não tem realmente a informação para ir para a universidade. Então todos os cursos com baixa procura, ou claro, medicina não entra, né? Mas os demais cursos entraram e estão aderindo muito bem, está melhorando bastante a procura, porque o IFRO já fazia isso também, e está na hora da Unir saber que isso é social. O nosso aqui não é que nem no Rio Grande do Sul, lá de onde eu vim, que o aluno era número. Aqui a gente é mais social do que qualquer coisa. A Unir tem esse papel muito social aqui, que as pessoas às vezes deixam de lado. Eu sou muito camisa da Unir, eu visto muito a camisa da Unir nesse sentido, dos alunos, de fazer coisas para os alunos aqui. E esse ano nós vamos fazer outra, vamos tentar, né, fazer 22, aliás, outra feira de ciências. Tivemos 2 projetos maravilhosos no ano passado, o ano retrasado, que foi uma estação de tratamento de água de uma escola. Eles pensaram, o óleo que está sendo jogado, vamos recuperar. Conseguiram tirar o óleo, foi bem bacana. Outro foi álcool através usando manga. Então teve 2 projetos que foram muito bons, e uma casa aí automatizada aí, que até tivemos mais cedo aí uma palestra sobre isso, e os moleques montaram um sistema de controle aí dentro da escola. Mas a gente vai lutando por essas coisas, só que o aprendizado é uma coisa muito complexa, não tem fórmula. Sim. Isso às vezes eu digo assim, você pode ler Freire, você pode ler Papa, você pode ler Gandhi, você pode ler Hitler, você pode ler o que você quiser, moleque. É uma coisa muito heterogênea, cada vez mais a gente está vendo que é uma coisa muito heterogênea. Cada aluno é aquela coisa, o professor já faz isso há muitos anos. Os meus professores eram assim, não leram nada disso, não tinha nada disso naquela época. O meu professor veio com o filme Sociedade dos Poetas Mortos, ele subiu de história, subiu em cima da classe, fez a mesma coisa que o filme. Então, isso nós estamos falando em 1992, 91, nem existia, era anterior a quase tudo essas coisas que tem hoje. E o cara já fazia. Meu professor de inglês, ele até tinha uma certa... Ele tinha, como é que era? Porque o pai dele, olha como ele já era mais cabeça, não quis vacinar, ele teve aquela coisa infantil, esqueci o nome, paralisia infantil. E ele era defensor das vacinas e das coisas, porque ele sofreu isso na pele, porque não levaram ele para vacinar. E ele era meu professor de inglês, e o cara era fera. O cara era fera. Então, eu tive bons professores numa escola municipal, mas nem todo mundo tem a mesma sorte. E pessoas que faziam a mesma coisa, tinha encaminhamento de psicólogo, a mesma coisa lá em 1900 e lá vai bolinho. A moral é, tu tem que saber se você também tem essa coisa que a gente não tem muito no Brasil, que é a questão das aptidões. Muitas pessoas acabam migrando para certos cursos porque, vou fazer que é mais fácil, fazer uma educação física, e acaba não sendo um bom educador físico. Então, acho que está faltando um pouco também essa questão de aptidões aí também, para quem porque a gente fala muito, o aluno, tá, mas o professor, será que ele tem aquelas habilidades todas ali? Será que tem essa maturidade para ele discernir tudo isso? Será que ele tem a paciência? Porque não é todo mundo que tem vocação para ter paciência. E a gente sabe disso. Tem gente que... Tem hora que o moleque te tira do sério mesmo e tu, meu Deus do céu, dá vontade de esganar. Mas tu fica ali, segurando. Porque a questão é essa. Mas tem pessoas que não se incomodam. Parece que o mundo está caindo e a pessoa está, boa, vamos cair tudo. Então, tem que entender essas diferenças, e é um assunto muito legal, professor. Eu gostei muito mesmo. E essa questão do estímulo aí, até o processo difícil que eu estava olhando sobre as fendas sinápticas ali, eu gosto muito dessa questão de trancar os canais ali,
ações de drogas naquela... Eu sou muito voltado nisso, que eu sou químico, né, professora? Então, eu trabalho nesse processo de não ter vícios também, ali, de fazer essa questão... entre outras coisas que eu trabalho, essa é uma das outras coisas. Quais são os processos que te levam ao vício? Né? E esse é um mecanismo que não é muito bem elucidado até hoje. Por que tem pessoas que viciam e pessoas que não? Usando a mesma coisa. E aí a pessoa justifica para você, não, eu posso. Não, não é assim. Vai ter pessoas que não podem. E é na Constituição ali, e ali onde está a fenda sináptica, aqueles caminhos, ele vai sempre escolher aquele caminho mais curto, e daí ele vai viciar naquele caminho. É como se tu fizesse... É igual uma água de um rio, ele vai sempre querer passar por aquele local depois. Por mais que tu estanque, ele vai querer passar por ali. Vai fazer uma ponte, uma hora vai levar tudo por diante. Então, esse é mais ou menos o mecanismo, quer dizer, eu entendo assim, o mecanismo do vício. Ele vai, depois que ele fez aquela valinha ali, companheiro, é para a vida toda. Para a vida toda. Você não consegue. Tá, professora, gostei muito, muito, muito. O meu relato de aula era esse, desculpa-me, é que eu adoro esse assunto, e para mim, falo a noite toda que eu amo esse assunto. Mas é muito interessante a colocação que o senhor colocou. É um paradoxo, e esse paradoxo está ligado ao contexto social mesmo. Por exemplo, a questão de informação que a gente tem hoje. A informação que a gente tinha, né, pelo menos na minha infância, era muito diferente da informação que a gente não tem, não há comparação, né? E uma coisa que eu tiro por mim, que eu reflito por mim, é, por exemplo, as redes sociais. Hoje em dia a gente perde muito tempo nas redes sociais, mas aí é um contexto. De que forma que eu estou perdendo esse tempo? Né? Eu estou perdendo esse tempo contribuindo para a minha formação, ou eu estou perdendo esse tempo aleatoriamente? Os vídeos que a gente vê, eu baixei o TikTok, eu tenho TikTok em redes sociais, as pessoas, alguns abrem para fazer conteúdos, para ganhar dinheiro, eu uso para outro tipo, né? Porque lá tem coisas incríveis. Se a gente por exemplo, se eu for analisar, e é uma escolha que eu faço, né? As pessoas que eu vou acompanhar, que eu vou seguir, o que elas estão produzindo? Que tipo de produção que ela está fazendo? Né? Me interessa? De que forma aquilo está servindo para mim? Né? É basicamente uma escolha. Né? E o contexto, por exemplo, do professor na sala de aula e essa questão social, a discrepância é muito grande da questão do particular para o público. E essa questão da Unir mesmo, eu sou filha da Unir, né, e tenho muito orgulho disso. No PIBID eu tive bolsa, no mestrado eu tive bolsa, e eu sei o quanto isso é importante. E na pesquisa que eu fiz no mestrado, teve uma parte da pesquisa lá que eu fiz, que é o conhecimento dos jovens em relação à ciência, e das instituições no Brasil que produzem ciência. E, particularmente, a maioria não me recordo agora o percentual, mas os jovens não conhecem, não sabem que no Brasil existem instituições desenvolvendo pesquisas que são muito importantes para a sociedade, em relação à saúde, em relação a tecnologias, né? Eles desconhecem, eles não têm esse conhecimento. Então, é algo muito sério mesmo, e muito interessante da gente debater, da gente conversar, na verdade, sobre isso, né? E eu acho que o mais importante também é onde decidir, onde aprofundar o conhecimento, né? É muito difícil isso. Isso é uma linha muito tênue. Porque a gente precisa disso, cada vez mais a gente está se tornando pedante, né? As pessoas estão dizendo que sabe, mas não sabem. Elas vão ali no Google e te respondem na hora, elas estão falando com você. Se ela for falar com você, se for falar com o moleque hoje pessoalmente, ele não tem cultura nenhuma, quase. Agora, se tu der um momento para ele pegar o celular, em seguida ele vai te mandar todas as respostas, mas em seguida ele também vai esquecer, porque ele vai usar a memória recente. Ele vai usar aquela memória recente e tchau para ele. Ele não vai. Semana que vem ele, hein? E aí a gente está fazendo esse é um detalhe, está virando um ciclo vicioso. E aí nós estamos cada vez mais em decadência, até os resultados do Enem aí, prova aí, fora a medicina, os outros descambaram bastante em medicina, você sabe aí, já tem gente de 5 anos, 6 anos fazendo Enem, então não é a galerinha de agora. A galerinha de agora ainda está por vir. Aí nós vamos ver essa queda aí, até na medicina talvez vai aparecer esses dados daqui a 5 anos, aí a gente conversa sobre esses dados, porque eu acho que vai cair. Se nós continuarmos, claro, depende do trabalho que, graças a Deus, a gente vai tentar fazer como professores, a gente vai tentar contornar essas dificuldades. E essas relações interpessoais que a pandemia tirou também é importante para o aluno. Essa vivência em sala de aula que a senhora falou é muito importante, porque, infelizmente, o professor ele tem fator determinante não só no ensino, mas, infelizmente, na educação. Então, nós temos, não puxando, mas é verdade,
A gente tem papel na educação tremendo, tremendamente. Quantos alunos a gente atendeu, foi em casa, tirou da droga, tirou do álcool, tirou do não sei o quê, fulano, vem para aula, busca, aqui no Médici a gente não tem ônibus, às vezes pega o moleque, vamos levar o moleque para aula. Então, é complicado. Ele acaba fazendo papel social, né? Faz de tudo, fica mil e um. Papel do professor, papel social, Não verdade. Não é fácil. E se tu não faz isso, tu perde todo mundo. Temos aí, digamos, a Unir aí mandou o quadro de entradas e está triste. Tem cursos com 1, 2, 3 entradas e um monte de aluno fora mas vão fazer o quê? Não que a universidade seja a única coisa, mas ela vai te dar pelo menos conhecimento para tu tentar algo melhor de vida, até para uma entrevista. Senão você não sabe se portar, você não sabe falar, você não sabe dialogar, você não tem uma bagagem que você seja interessante para o emprego, para alguém. Para que alguém vai te contratar se você não é diferente dela? Ela vai dizer, mas isso aí que você está fazendo, eu fico em casa, eu também faço. Agora, quando eu não estou dizendo que o conhecimento empírico não, ele é importante tanto quanto, mas eu duvido que um conhecimento empírico tenha inventado a penicilina, um conhecimento empírico tenha inventado o RMN, um conhecimento empírico tenha inventado combustíveis aí de alta eficiência. Eu duvido. Se alguém me provar que um conhecimento empírico, não estou dizendo serendipidade, quando você pesquisa e descobre por acaso, mas vamos dizer que um conhecimento empírico criou qualquer antibiótico, não, pode ter sido acidental, mas ele estava fazendo uma pesquisa. Então não existe conhecimento profundo empírico. Não tem. Tem conhecimento prático empírico. Beleza. Sei lá, de tanto fazer uma castração, tu não é veterinário, uma hora tu vai aprender. Mas quantos tu teve que matar e quantos tu fez errado? Se tu tivesse uma orientação, tu já faria de primeira ou de segunda certo. Então, tem isso daí também, porque às vezes aprende na marra, mas aprende tudo errado até acertar quanto aí fez errado. Então, é isso que eu acho que o jovem não tem essa capacidade de discernir isso ainda, e está cada vez mais distante. Está cada vez mais distante. Isso é triste, Eu, como professor, eu fico triste dos alunos, às vezes, com toda essa facilidade, reclamar de uma atividade, ou não querer fazer. Isso dá uma... Ainda bem que ainda temos aí mestrando e pessoas que estão aí envolvidas no ensino e fazendo esse tipo de evento que é muito legal. Professora, desculpa me alongar. Muito obrigado aí pela conversa. Eu que agradeço, professor. Elise, eu queria agradecer você imensamente por você ter colaborado conosco, ter dialogado. Agradecer ao professor Elton também, que agora no finalzinho colocou várias contribuições que fazem muito sentido, corroborou com a sua palestra. Me identifiquei muito na sala do professor quando ele fala em relação à universidade, porque a gente, não que a gente seja muito velho, não muito novo, né, professor? Mas, assim, até então nós também não detínhamos conhecimento da Universidade Federal. E olha que tem um campus em Rolim de Moura e próxima cidade, que é Alto Alegre. Nós não sabíamos disso. Eu fui saber 1 ano depois que vieram o pessoal acho que foi do MST, que foi falar que tinha um curso de educação do campo, no qual eu me inscrevi. Essa é uma realidade muito, professor, que a maioria, quando você fala da Universidade Federal, já pergunta quanto que a gente vai pagar por mês, qual é o valor, tem tudo isso. Esses apontamentos foram incríveis também, tá? Agradeço muito. Agradecer também aos outros que colaboraram. E agora eu vou fechar a gravação da Elísia, que daqui a pouco tem outras salas abertas para nós participar. E agradeço a presença de todos. Desculpa ter passado a lista de presença bem no finalzinho, tá? Que a palestra da Elísia foi tão empolgante que a gente acaba esquecendo, fica tão concentrado aqui e fala, meu Deus, tem uma coisa lá que tem que mandar. Mandei bem no finalzinho, para essa compreensão de todos, tá? Obrigada, Leandro. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Foi um momento muito bom de compartilhar conhecimentos. Que é isso, né? Educação, ensino, eu acredito que é isso. Compartilhar conhecimentos. É o que a gente precisa sempre estar fazendo. Obrigada a todos.